dia. Nessa aula nós finalizaremos esse conteúdo longo, tão extenso, que são os ácidos nucleicos, DNA e RNA. E, obviamente, nós fecharemos com a principal função que essas moléculas exercem, que é a síntese, a produção de proteínas. Vamos recapitular como sempre, né? Na primeira aula sobre esse assunto, sobre ácidos nucleicos, nós vimos as principais características que essas moléculas possuem. DNA, ácido desoxirribonucleico, também chamado de ADN, e RNA, ou ARN, ácido ribonucleico. Ambos exercem papéis conjuntos, né? Primeira função, hereditariedade, comentada anteriormente. A informação vai ser transmitida aos descendentes, né? É o DNA ao duplicar, metade vai para uma filha, metade vai para outra célula filha. O DNA ao duplicar é transmitido à descendência, metade vem do pai, metade vem da mãe. Ah, você parece com o pai, você parece com a mãe. Tem a ver com a transmissão do material genético, né? Da hereditariedade. Então, o DNA é transmitido aos descendentes, juntamente com o RNA. A ideia, sempre conjuntos, tá? Ora, essa aula destina-se a fechar bioquímica. O DNA, juntamente com o RNA, eles comandam a produção de proteínas, a síntese de proteínas, união de aminoácidos, né? Mas para vincular essa ideia na sua mente, para você entender como isso funciona, vamos recapitular. O DNA é bifilamentar, tem 2 filamentos unidos por ligações de hidrogênio, já o RNA tem apenas um filamento. Eu sei que tanto o DNA quanto o RNA são formados por unidades menores, que nós conhecemos como nucleotídeos. E esses nucleotídeos são compostos de bases nitrogenadas. E vimos que no DNA, também vai ser no RNA, essas bases nitrogenadas, ou nucleotídeos, se associam 3 a 3. Cada 3 é um códon, também chamado de trinca. Por que trinca? Porque são 3 a 3. Um termo mais antigo, triplete. E cada códon é um código para um aminoácido. Então, cada códon codifica um aminoácido, cada códon codifica um aminoácido. E assim vai se desenvolver a ideia em torno dessa aula aqui, tá? Vimos que no DNA tem um códon que começa a sequência, que é o códon de início, o códon start, sempre é AUG. E esse códon AUG é o código do aminoácido metionina. Quer dizer que uma sequência original sempre começa com o códon AUG, que vai codificar metionina. E lembrar que essa sequência do DNA, ela é 5 linhas, né? Ela é 5 linhas. De 5 linhas para 3 linhas. Vimos lá em aulas anteriores aí. E existe o códon de parada, o códon stop, é onde termina a sequência do DNA, né? AUG, UAA e UGA. Então tem que decorar. Eu falei, olha, é interessante ter em mente hoje, né? Vestibulares vêm jogando essas ideias decoradas para a gente. Há um tempo atrás, a tabela vinha pronta, junto lá, colocando códon de início, códon de parada. Eu estou visualizando muitas provas hoje que não estão colocando junto da tabela quem é início e quem é parada. É interessante decorar assim. Baseado nessas ideias, vamos lá, última videoaula a respeito dessa molécula tão importante, dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, tá? Bioquímica celular, que encerra, então, como o DNA, juntamente com o RNA, comanda a síntese de proteínas. Inicialmente, vamos visualizar onde esse mecanismo acontece, né? A matéria é citologia, não é? Então, está aqui uma célula, está aqui o núcleo da célula e o citoplasma lá fora, onde se encontram as organelas, né, as estruturas que também vão participar da produção de proteínas. Então, deixa eu já te chamar a atenção de cara. Existe uma organela que vai participar diretamente dessa produção de proteínas. O que é uma organela, também chamada orgânulo, também chamada organoide? É uma estrutura citoplasmática presente lá no citoplasma, que vai junto com o DNA participar da produção de proteínas. Na verdade, entendo, o DNA é o dono das informações. Ele tem os códigos que serão traduzidos, tá vendo? Tradução. E quem traduz esses códigos é uma organela chamada ribossomo. Eu vou partir daqui. Tem autor que não chama ribossomo de organela, chama de corpúsculo, grânulo. Tá? Baseado em quê? Vou começar por aqui. Primeiro, o ribossomo é uma estrutura que pode se encontrar isolada no citoplasma, sozinha, ou associada a uma outra organela chamada retículo. Aí você fala retículo endoplasmático rugoso, ou granuloso, ou granular, e outras nomenclaturas aí. Agora, baseado em quê? Que algumas pessoas não chamam o ribossomo de organela, chama de grânulo, tá? Baseado na sua composição química. Como assim, Dalton? Como assim, Dalton? Composição química. A estrutura citoplasmática, para ser chamada de organela, para algumas pessoas, ela tem que ser lipoproteica. Como assim lipoproteica? Composta de lipídios e proteínas.
Quem que você lembra que é composto de lipídios e proteínas? A membrana plasmática. Então, existe organela que é composta de membrana, só que existe organela que não é composta de membrana, para outros autores. Se a estrutura for ser composta de membrana, ela ser lipoproteica, ela é uma organela. Ela é uma organela. Então, para alguns, se não for lipoproteica, não é organela, é um grânulo. No caso, o ribossomo. O ribossomo não é lipoproteico, ele é apenas proteico, falta lipídio. E para outros autores, debateremos nessa ideia para ficar mais fácil durante a aula, ribossomo é uma organela sim, só que não é lipoproteico. Ah, então não tem membrana. É uma organela não membranosa. Então, para alguns existem organelas com membrana e organelas sem membrana. Ah, doutor, qual que eu vou usar? Eu não sei. Depende do vestibular que você presta, da prova que você pega. Então, são duas ideias. Existe uma ideia, então, que fala que as estruturas, para serem chamadas de organelas, devem ser lipoproteicas. Se não forem lipoproteicas, não são chamadas de organelas, são grânulos, tá? É o caso do ribossomo. O ribossomo tem apenas proteínas, não tem lipídios, ele não é lipoproteico, não é composto de membrana, ele não é membranoso. Se não é membranoso, não é organela, para alguns. E para outros, é organela sim, só que não tem membrana. Existem organelas com membrana e organelas sem membrana. Organela não membranosa, que é o caso do ribossomo, e organela membranosa, que é o caso de outras organelas, como o retículo, onde o ribossomo pode se encontrar aderido. E lembrar que tanto o retículo rugoso quanto o ribossomo livre ou associado ao retículo, vai sintetizar proteínas, com objetivos diferentes. Proteínas com objetivos diferentes, mas vai sintetizar proteína, ok? O ribossomo é uma estrutura apenas proteica, só que além de proteína, essa proteína se encontra associada a uma outra molécula que você conhece, a um tipo de RNA. Dalton, eu não lembro de tipo de RNA, não vamos lembrar. Normalmente nós estudamos 3 tipos de RNA. Olha, tem muito mais, tá? Tem outros que você nunca ouviu falar, te garanto. Te garanto, talvez um quarto aí você já ouviu falar no mecanismo de splice, muito batido na genética, da manifestação dos genes, mas vamos comentar um pouquinho também, tá? Os 3 tipos de RNA principais são o Mzinho, o Tzinho e o Rzinho. O Mzinho, RNA M, que chama de mensageiro. O RNA Tzinho, que é o tRNA-T, transportador, com outras nomenclaturas, transferidor, transfer, são termos mais raros. O mais comum é o RNA-T, transportador. E o RNA-R, que eu quero comentar agora, R de ribossomo, é o chamado RNA ribossômico, também chamado ribossomal. Por que ele se chama ribossômico? Porque ele formou ribossomo, mas é óbvio, né? Então, o que é o ribossomo? Proteínas mais RNA-R. Esse RNA-R ribossômico ou ribossomal, porque ele forma o ribossomo. Percebe que ele não tem lipídios, não é lipoproteico, portanto, para alguns não é organela, é um grânulo, tá? Para nós eu vou chamar de organela não membranosa, ok? Então perceba, de acordo com a nossa imagem, que eu tenho então um núcleo e o DNA que se encontra dentro do núcleo bifilamentar, duas fitas, né? 2 filamentos unidos por ligações de hidrogênio. Nós veremos que dentro do núcleo o DNA transmite as informações ao RNA, que tem apenas uma fita. E esse mecanismo nós chamamos de transcrição há um tempo atrás. Perceba que o DNA, ao transmitir as informações ao RNA, eu coloquei as cores compatíveis, está vendo? Lá no DNA tinha cores vermelhas e verdinhas, eu passei as mesmas cores para o RNA. Só que perceba, por enquanto, esse RNA não foi chamado de mensageiro. Logo após, ele é chamado mensageiro. Qual a diferença? Essas partes verdes foram removidas, permanecendo apenas as partes vermelhas, percebeu? Tá, o que é isso? Existe uma parte ativa e uma parte inativa, uma parte que não vai interessar na produção de proteínas. São chamados introns e exons. O que são introns e exons? São componentes do gene. O que interessa para nós é o exon, é nesse exon que estão as informações, os códons, as sequências de códons que vão ser traduzidas e vão levar à produção de proteínas. Os introns, para a gente, não vai servir para nada, serão descartados, eles são removidos. Por isso que você viu que primeiro o DNA sofreu transcrição e surge um RNA, que eu não dei nome para ele ainda, tá vendo? Tem as partes vermelhas e as partes verdinhas. As partes verdes foram removidas e permaneceu apenas a parte vermelha, que é o conjunto de exons. Esse mecanismo é chamado de splicing, ou splice alternativo. É onde as partes que não interessam são removidas, permanecendo apenas as informações que vão nos interessar na produção de proteínas. São chamadas de exons, as partes que permanecem no RNA.
As partes verdinhas, de acordo com o nosso desenho, foram removidas, que são os introns, que não têm informações compatíveis na produção de proteínas. E a partir de agora, esse RNA apenas com exons, ele é chamado de RNA M, que é o RNA, na verdade, mensageiro. Tá? O RNA M é o mensageiro, ele será traduzido pelo ribossomo, resultando na produção de proteínas. Olha o que eu falei para você, será traduzido, né? O RNA mensageiro tem um conjunto de informações, códigos. De onde vieram esses códigos? Do DNA. Esses códigos não é uma sequência na forma de códigos, alguém sabe ler esses códigos, ou seja, traduzir esses códigos. O nome disso, tradução. E qual que é o produto da tradução? Síntese de proteínas. Aí a pergunta que alguns alunos fazem, mas doutor, eu não entendo. Por que o DNA tem que passar informação para o RNA para acontecer a tradução, para que haja uma produção de proteínas? O DNA não é bifilamentar? Não tem 2 filamentos? O RNA tem apenas um filamento. Nós perceberemos, de acordo com a tela, que essa informação genética, ela sai do núcleo e vai para o citoplasma. Mas por que ela vai para o citoplasma? É lá que está o ribossomo, esperando as informações para serem traduzidas. Tradução, porque é uma sequência na forma de códigos. O ribossomo, ao traduzir os códigos, resultará na produção de proteínas. Só que a pessoa, o DNA poderia e não poderia, por quê? O núcleo é formado por uma bolsa, chamada carioteca, ou envelope nuclear, ou membrana nuclear, ou cariomembrana. Eu vou chamar de carioteca, que é o nome mais corriqueiro, mais usado. Ou envelope nuclear, membrana nuclear. É a membrana do núcleo. Só que essa carioteca não é hermeticamente fechada. Ela tem poros. Por esses poros transitam substâncias. Ou seja, alguém pode sair do núcleo migrando para o citoplasma, ou alguém pode, do citoplasma, passar por esse buraquinho e ir para dentro do núcleo. Então, existe um fluxo de substâncias entre o núcleo e entre o citoplasma. Só que o grande problema é, por que o DNA não saiu do núcleo e foi encontrar com o ribossomo lá fora para sofrer a tradução? Porque ele tem 2 fitas. Como ele é bifilamentar, ele é grande demais para passar por esses buraquinhos, por esses poros que a carioteca possui. Por isso que acontece a transcrição que o Daltinho mostrou para você. Por que o DNA transmite as informações para o RNA? O RNA ele tem uma fita só, pequeno o suficiente para sair do núcleo por esses buraquinhos, migrando para o citoplasma, encontrando com o ribossomo, resultando na síntese de proteínas. Olha que lindo, olha que até arrepia, bonito demais. É muito legal de entender. Vamos de novo? O DNA, como é bifilamentar, é muito grande para sair do núcleo. Como assim sair do núcleo? O núcleo tem uma espécie de membrana, carioteca, com poros. Por esses poros transitam substâncias, mas devem ser menores. O DNA é muito grande para fazer isso daí. Então, o DNA, pela transcrição, transmite as informações ao RNA, que eu vou chamar de mensageiro. Você viu aí, né? Que é o M. E esse mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma para encontrar com o ribossomo. E essas informações, esses códigos que estavam com quem? Com o DNA e foram transmitidos ao RNA pelo mecanismo de transcrição, esses códigos serão traduzidos lá no citoplasma. E qual que é o produto dessa tradução? Produção de proteínas, síntese de proteínas, certo? Quer dizer que o RNA mensageiro, ele sai do núcleo, tá vendo? Ele está dentro do núcleo com as informações, tá vendo? Então essas informações, elas saem com o RNA mensageiro lá para o citoplasma. O RNA mensageiro sofrerá tradução, encontrando com essa organela, se é que eu posso chamar de organela, que é o ribossomo. O que é tradução? Tradução dos códigos. E o resultado da tradução desses códigos, cada códon codifica um aminoácido, seria a síntese de proteínas, tá vendo? Uma cadeia polipeptídica, produção de proteínas. Tá vendo que legal a sequência aqui? Eu coloquei ela retilínea, depois ela é redondinha, né? Ela é enovelada. Eu falei para você que a proteína começa com uma sequência chamada estrutura primária, ela enrola, adquire formato e adquire função. Perfeito? Tá, mas como que isso acontece? Recapitulando a aula anterior, o DNA então é formado por 2 fitas, por 2 filamentos, tá vendo? Moléculas de DNA, e cada pedaço de DNA é chamado de gene. O que é gene? De novo, gene é um pedaço de DNA, é um fragmento de DNA, é um segmento de DNA. É a partir de um gene que haverá a transcrição, resultando na produção de um RNA, que sofrerá tradução, levando à produção de proteínas. Então, quando eu falo transcrição, não é a fita inteira do DNA que foi transcrita, é apenas um pedacinho, que é o gene. Então, o gene é um pedaço de DNA, é um fragmento de DNA, é um segmento de DNA. Pô, Dato, mas é a mesma coisa que nucleotídeo? Não. Nucleotídeos são as unidades. Dentro de um gene,
que é um pedaço de uma fita do DNA, tem milhares de nucleotídeos, então, ou bases nitrogenadas. Então, um gene é um pedaço. Dentro desse pedaço, tem vários nucleotídeos associados 3 a 3, tá? Então, o gene sofrerá transcrição. Então, tá aqui um gene ampliado de azul, tá vendo? Hélice ativa do DNA. Lembrar que apenas a fita ativa do DNA será transcrita. A outra complementar não sofrerá transcrição, né? Então, a fita ativa do DNA tem uma sequenciazinha que eu criei, ACC, AAA, CCG e AGT. Viu que eu estou lendo 3 a 3? Cada 3 é um códon. E cada códon é um código de um aminoácido, né? Quer dizer que essa fita ativa será transcrita, sofrerá transcrição, e essas informações do DNA passarão ao chamado RNA M de mensageiro. Eu vou te explicar o porquê, tá? Ó, passando, isso aqui tem A, de cá tem U, porque no RNA não existe timina, existe uracila, né? A complementação é A com U no RNA e o C complementando com G, e vice-versa, né? Então, se de cá tem A, o DNA tem A, no RNA tem U, C com G, complementando, C com G, A com U, A, U, C, G, GC e assim respectivamente. Perceba que a sequência que estava no DNA, ela foi complementada no RNA. Então, gente, se você pensar bem, é a mesma informação genética. É a mesma informação, ela só foi complementada, é uma linguagem, né? A de cá, U de cá, C de cá, G de cá. A complementação é a mesma, só mudou a linguagem, né? Eu transmiti as informações ao RNA para que ele possa ir para o núcleo, para encontrar com o ribossomo, sofrendo a tradução dessa sequência, resultando na produção de proteínas. Já para acrescentar a ideia com você, por que ele é chamado de mensageiro? Esta sequência que estava com o DNA, de códons, de trincas, de bases, de nucleotídeos, essa sequência eu chamei de mensagem genética na aula anterior. O que é uma mensagem? É a sequência. São as informações que diferenciam uma espécie de outra espécie, lembra? Então, essa sequência de informações, de bases, de nucleotídeos, de códons, de trincas, é chamada mensagem genética, ou seja, mensagem do gene. E quem leva essa mensagem do gene lá para o citoplasma? O RNA mensageiro. O RNA mensageiro é o que leva a mensagem com ele lá para o citoplasma para encontrar com o ribossomo, sofrendo a tradução, resultando na produção de proteínas. Por isso é chamado de mensageiro, que levará a sequência do DNA, a mensagem. Você percebeu que é de forma complementar, né? Você pega a mensagem do DNA, transmite ao RNA pela transcrição. É uma complementação. É a mesma informação que muda um pouquinho a linguagem, né? Que o A combina com I, o C complementa com o G. E esse RNA mensageiro, agora com a informação do DNA, ele sofre a tradução pelo ribossomo no citoplasma, resultando na síntese de proteínas. Percebe que cada códon é um código de um aminoácido. E perceba que no mensageiro, cada 3 nucleotídeos é chamado de códon também. No DNA, cada 3 nucleotídeos é um códon ou uma trinca. No mensageiro é a mesma linguagem, são códons ou trincas, ok? Perceba então que no mensageiro, eu tenho também uma sequenciazinha, e esta sequenciazinha no mensageiro, cada 3 a 3 também no mensageiro, recebe o nome de códon ou de trinca. E cada códon é um código de um aminoácido. Tá, vamos explicar passo a passo bem devagar. O mensageiro foi para o citoplasma, contendo uma sequência de códons, é uma mensagem, por isso é RNA mensageiro. Essa mensagem será traduzida pelo ribossomo códon por códon. O ribossomo, ele é atraído pelo mensageiro. Eu vou te mostrar por imagens. E ele se encaixa no mensageiro. E ao se encaixar no mensageiro, ele começa o mecanismo de leitura chamado tradução. É como se fosse um vagãozinho de um trem em cima de um trilho. Ele vai correndo por esse trilho, lendo as informações 3 a 3, que são os códons. E cada código, cada códon, codifica um aminoácido. Sequência de aminoácidos, proteína. Agora a pergunta é, cadê os aminoácidos? Os aminoácidos ficam soltos no citoplasma da célula. Ah, mas como é que vieram parar ali? Vamos lembrar? Naturais você produziu, já foram feitos sem você. Essenciais, adquiriu comendo. Então os aminoácidos ficam soltos no citoplasma. Eu vou te mostrar que existe alguém que vai pegar esse aminoácido, vai trazer para o mensageiro e encaixar o aminoácido no códon respectivo, levando a uma síntese de proteínas. Eu vou bem devagar, tá? O RNA mensageiro saiu do núcleo, veio para o citoplasma, carregando a sequência de códons, que é a mensagem. Então, a mensagem que será traduzida. Isso é a tradução.
O ribossomo encaixa no mensageiro, começa um mecanismo de leitura da sequência de códigos, que é uma tradução. E cada código que ele traduz, ali vai se encaixar um aminoácido. Mas não é de forma direta, é indireta. Por quem? Porque alguém pegará o aminoácido e vai trazer esse aminoácido até o mensageiro. Esse alguém se encaixa no mensageiro, segurando o aminoácido. Eu vou te mostrar por imagens. Esse alguém é um outro tipo de RNA. Como é que chama o RNA que vai transportar o aminoácido? RNA transportador, mas é óbvio, RNA-T. O RNA transportador, ele pega o aminoácido e transporta até o mensageiro. Ele vai encaixar no códon do mensageiro, posicionando os aminoácidos, resultando na produção de proteínas. Repita essa aula várias vezes, que é um pouco complicada, tá? Vamos lá, o RNA não é uma fita só. O RNA transportador, ele tem duas extremidades, tá? Como todo RNA. Então vamos ver de acordo com a imagem. O RNA mensageiro, ele saiu então do núcleo e foi para o citoplasma. E ao chegar no citoplasma, olha o que vai acontecer com ele. Está aqui então o RNA mensageiro, de forma representativa, eu coloquei o M na frente, que é uma linguagem que pode aparecer para você invertida. O RNA mensageiro, sequência de 5 linhas para 3 linhas. E esse códon AUG, lembra que é o códon de início, e o códon de início é o código da, olha aqui, metionina. Percebeu? Só que essa metionina é um aminoácido que fica solto aonde? No citoplasma. Alguém carregou esse aminoácido até o mensageiro, né? Esse alguém que carrega o aminoácido até, no caso, ao mensageiro, é chamado de RNA-T, que é o RNA transportador. Então, o RNA transportador pegou esse aminoácido em algum lugar, trouxe até o mensageiro, o transportador se encaixa no mensageiro, levando a uma sequência de aminoácidos. Lembrar que para cada aminoácido haverá um RNA transportador que transportará esse aminoácido. Após esse mecanismo aqui, para você entender, esse RNA transportador, ao encaixar o aminoácido, ele vai para atrás de outro aminoácido e começa tudo de novo, tá? Mas perceba que o RNA transportador, ele se encaixou aonde? Ele se encaixou no RNA mensageiro e de um lado fica o aminoácido. Entenda, em uma das extremidades do RNA transportador ficará o aminoácido que será transportado. Na outra extremidade do RNA transportador, existe também uma sequência de 3 letrinhas, igual o DNA, igual ao RNA mensageiro e assim vai. Só que esta extremidade do RNA transportador, a partir de agora, não se chama códon, ela se chama anticódon. Por que anticódon? Porque vai combinar com o códon do mensageiro. Quer dizer que o anticódon do transportador encaixa no códon do mensageiro. Então tem um RNA mensageiro. Aqui vai se encaixar vários RNAs transportadores. Transportando quem? Aminoácidos. Então, uma das extremidades do RNA transportador está ligado ao aminoácido que será transportado. Na outra extremidade do RNA transportador, existe uma sequência de 3 nucleotídeos, que agora se chama anticódon. O anticódon combina com o códon do mensageiro, e assim de forma respectiva. Isso é a tradução. A tradução que é feita pelo ribossomo seria o encaixe do anticódon do RNA transportador com o códon do mensageiro. E encaixando o transportador do mensageiro, você posiciona um aminoácido. E assim vai um a um. Dezenas centenas deles, montando uma proteína. Vou melhorar a imagem para você enxergar esse encaixe do anticódon do transportador com o códon do mensageiro, tá? Eu tenho aqui uma sequência maior a partir de agora do RNA mensageiro. Ok? E perceba que é uma grande sequência de nucleotídeos ou de bases nitrogenadas associadas 3 a 3. No mensageiro você fala códon. Códon número 1, número 2, e assim vai na sequência, né? Perceba que o ribossomo, essa organela enorme, eu estou chamando de organela, o ribossomo, ele se encaixou no mensageiro. Dá outro como? É um mecanismo de atração química, tá? O mensageiro, quando veio do núcleo e chegou no citoplasma, o ribossomo foi atraído pelo mensageiro e se encaixou no mensageiro, começando esse mecanismo de leitura que é a tradução dos códigos. E o ribossomo, ao traduzir os códigos, ele atrai quem? O RNA transportador, que vai se encaixar com o mensageiro. Olha, Dalton, aqui tem 2 fitinhas, representativo. O RNA tem uma fita só, tá? É um desenho totalmente representativo. Então, de novo, esse RNA transportador, ele encaixou no mensageiro. Perceba que em uma das extremidades do RNA transportador estará o aminoácido que será transportado. E a outra extremidade tem uma sequência aqui de 3 letrinhas, que é o anticódon. Anticódon UAC encaixa no códon AUG do mensageiro, posicionando o aminoácido metionina. Segundo códon, que será traduzido, códon UUU. Quem complementa com UUU? O anticódon AAA
de um RNA transportador, ele se encaixa no códon UUU do mensageiro, posicionando o segundo aminoácido. Isso vai dezenas, centenas e milhares deles. Perceba que aqui em cima eu vou montando quem? Uma sequência de aminoácidos que resultará em uma proteína. Então eu vou encaixando vários RNAs transportadores em cima de um mesmo RNA mensageiro. E esses vários RNAs transportadores transportam aminoácidos que juntos formam uma proteína a partir de ligações peptídicas que realizam a união entre os aminoácidos. Beleza? Eu sei que é muita coisa. Para tentar te ajudar, eu fiz um resuminho de quem encaixa com quem leva a quem. Perceba de acordo com as imagens que eu mostrei para vocês, que nós temos 3 opções nos desenhos, né? Eu vou ter a molécula de DNA, o RNA mensageiro e o RNA transportador. No DNA, cada 3 nucleotídeos ou bases nitrogenadas, eu vou chamar de códon ou de trinca. No mensageiro, cada 3 nucleotídeos ou bases nitrogenadas recebe o nome de códon também. Porém, no transportador, em uma das extremidades, 3 nucleotídeos são os anticódons. Eu mostrei para você que a partir do DNA, nós originamos quem? O RNA mensageiro pelo mecanismo de transcrição. E vimos também agora que o RNA mensageiro, transportador não se combinou com o mensageiro, o transportador encaixou no mensageiro. Conclusão que eu posso tirar? Qualquer exercício vai dar um dos 3 para você, ou o DNA, ou o mensageiro, ou o transportador. Dê um, você acha o outro. O DNA, obviamente, não sofre transcrição, eu não vou encontrar o mensageiro, e o transportador não se encaixa com o mensageiro. Então, se der o DNA, eu posso achar o mensageiro. Se der o transportador, eu posso achar o mensageiro. Se der o mensageiro, eu posso voltar onde também? No DNA. E se der o mensageiro, eu posso encontrar quem? O transportador, porque eu encaixo no outro. Então, obviamente, se derem para você o DNA, você encontra o mensageiro. Se der o mensageiro, eu encontro quem? O transportador, porque um combina com o outro. Vou fazer um exemplo aí, muito fácil de entender. E é um macetezinho para fazer questões, tá? Então, perceba de acordo com a sequência, eu tenho aqui um DNA, e eu criei uma sequência 3A3 de nucleotídeos ou bases nitrogenadas. TAC, ATT, CCG, TTA, CTA e AAC. Perceba que timina só existe no DNA. Na transcrição, perceba que no DNA eu tenho timina, no RNA mensageiro eu tenho adenina, adenina uracila. Então perceba que no RNA mensageiro não temos timina, nós temos uracila, não é isso? Então, se der o DNA, você acha o mensageiro. E o transportador não se encaixa no mensageiro. Então, perceba, se no mensageiro eu tenho A, quem combinou com A? U do RNA transportador, né? No mensageiro U combina com A e de forma complementar. Então, perceba, se eu tenho o DNA, eu posso achar o mensageiro, e no mensageiro eu encaixo o RNA transportador. Se eu tiver o mensageiro, eu posso encontrar o transportador, que vai encaixar no mensageiro, anticódon com códon, e se eu tiver o mensageiro, eu posso também retornar ao DNA. Quer ganhar tempo? Compare o DNA com o RNA transportador, porque talvez o exercício, ele pede para você o mensageiro. Então, deu o DNA, você achou o mensageiro. Direto, né? Cuidado para você não parar no meio do caminho. Deu o DNA, pediu o transportador e você achou o mensageiro. Então, o DNA complementa com o mensageiro para encaixar o transportador. Então, você pode achar 1 a 1, está inseguro? Faz 1 a 1. DNA, mensageiro, transportador. O anticódon, né? Então, vamos supor que você já está seguro. Compara o DNA com o transportador. É só trocar o T pelo U. O resto é igualzinho. Então, comparando os dois, o mensageiro, o DNA, perdão, o RNA transportador, perceba que é só trocar o T pelo U. Aqui tem T, aqui tem U. O resto é igual, tá vendo? AAT, AAU. CCG, CCG é igual. Então, se eu comparar o DNA com o transportador, basta trocar o T pelo U. Ok. Aula muito complicadinha, não é isso? Tem que pega o seu material apostilado, o seu livro, a sua apostila, o material complementar que você tenha. Vai escutando essa videoaula, vendo todo o cronograma da ideia da síntese proteica, o passo a passo, que você vai entender. Daltin está na sua disposição, como sempre. Um beijão. Fechamos ácidos nucleicos, DNA, RNA, um assunto longo que merece muita atenção da sua parte, pela importância que esse assunto tem no vestibular, tá bom? Um beijo no coração de vocês, bom estudo, boas aulas. Até a próxima aula. Tchau.